Você é solteira ou viúva? Talvez você seja ruiva. Ou então é magra demais, ou tem o cabelo muito bagunçado. Se você tem o costume de falar sozinha e não fazer tudo que os homens te mandam, ou se você tem um gato de estimação, ou se você talvez seja uma mulher muito inteligente com muito conhecimento sobre alguma coisa, ou então se você tem dinheiro por você mesma, né, consegue comprar suas coisas, você poderia ser considerada uma bruxa e ser condenada e queimada numa fogueira por isso. Hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro surto de caça às bruxas na Europa. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Surto Coletivo. Se você gosta aqui do Surto, não se esquece de já curtir e se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. E como a gente tá chegando perto do Dia das Bruxas, por que não a gente falar sobre o conceito de bruxa? E como esse conceito completamente inventado acabou com a morte de milhares e milhares de mulheres. Mas não só mulheres, também crianças e até alguns homens. Em primeiro lugar, que essa ideia que a gente tem estereotipada, né, de uma bruxa, quando você fecha o olho e você imagina uma mulher com um chapéu pontudo, né, uma vassoura, talvez com um gato preto ou um corvo, né, mexendo num caldeirão com uma risada muito isso é, assim, na verdade, uma coisa muito recente na história, da gente ter isso como um conceito. Até a gente chegar nesse ponto, essa imagem de uma mulher meio feiticeira passou, assim, por muitas e muitas e muitas adaptações até ela chegar, assim, numa bruxa que faz um pacto com o diabo. Antes disso ser, de fato, formado no nosso imaginário, né, nem existia esse conceito de bruxa, de fato. Né, não tinha. Durante grande parte da Idade Média, existia o conceito de uma maléfica, ou striga, que era o nome destinado a pessoas que eram suspeitas de praticar feitiços. Ou então, tipo, adivinhações, ou então curas que eram consideradas como coisas que não vinham necessariamente de Deus. Esse conceito de bruxa mesmo não existia ainda. A ideia de você ter uma mulher ligada ao conceito de magia e veneno já é uma ideia que existe desde a Grécia Antiga. A Circe, por exemplo, que aparece na Odisseia, né, do Homero, ela era uma mulher que conseguia transformar os homens em animais. Medeia, na mitologia, ela também era uma mulher que era muito sábia, tinha muito conhecimento, principalmente sobre ervas e rituais, e que, quando ela era traída, ela usava esse conhecimento que ela tinha ali pra se vingar, né, de quem tinha traído ela. Então, assim, desde aquele tempo, né, da mitologia grega, já tinha esse conceito de uma mulher com muito conhecimento, muita independência, que tinha um poder ali com esse conhecimento de ervas, né? Uma coisa que não era um poder físico de forte, mas um outro tipo de poder. E que já tinha ali uma coisa de uma pessoa assim perigosa, digamos assim. Nessa literatura da Grécia Antiga ou até romana, mulheres que tinham acesso a muito conhecimento, elas já eram vistas como pessoas perigosas, muitas vezes sexualmente subversivas, manipuladoras. E essa visão, ela foi continuando, né? Mesmo que depois esses impérios tivessem caído, a visão folclórica dessa mulher, ela continua, ela persiste. Porque o que acontece é que, assim, quando o cristianismo, ele vai se expandindo ali dentro do Império Romano, né? O cristianismo, ele vai pegando, então, essas figuras mitológicas que tinha dessas mulheres assim, e vai reinterpretando isso de alguma outra forma. Na verdade, assim, muitas das coisas que a gente tem no cristianismo hoje em dia é uma reinterpretação de alguma outra coisa, de alguma religião pagã que existia antes. O Natal é uma reinterpretação de várias outras coisas, né, do Saturnália, enfim, de várias outras coisas. Então, essa figura dessa mulher, ela simplesmente pega e transforma numa outra coisa na máquina do cristianismo. Mas, assim, nesse inicinho da Igreja Católica, ainda assim, não existe uma crença numa mulher bruxa que faz feitiços e que tem um pacto com o diabo. Ainda não. O que existe, que menciona, é, por exemplo, mulheres que acreditavam que conseguiam voar com a deusa Diana. Mas eles falam dessas pessoas, né, dessas mulheres, como se elas fossem umas bobinhas, entendeu? Elas estão sendo enganadas, elas são muito bobinhas. E aí a instrução, por exemplo, para os bispos, né, não de punir essas pessoas, mas sim de instruir, ensinar. Então, por enquanto, ainda tá tudo de boa, não existe uma bruxa. E se você acha que você consegue fazer feitiço, é porque você é
bobinha demais. O que começa a mudar isso é conforme o cristianismo vai ganhando cada vez mais poder e vai se espalhando por outras regiões. Regiões essas que já tinham a sua própria religião e muitas vezes já tinham rituais meio agrícolas, por exemplo, ou adivinhações, ou rezas, outras coisas que não eram cristãs. E muitas dessas coisas, desses rituais, desses usos de ervas, né, eram feitas ali por pessoas comuns que tinham conhecimento dessas coisas e muitas vezes por mulheres que tinham, né, esse conhecimento. Só que como a Igreja Católica quer ter o controle de todas essas pessoas, né, você ter práticas que fogem do que é considerado como catolicismo é um problema para eles, porque daí você não tá fazendo o que eles querem que você faça, você não tá exercendo a religião que eles querem que você exerça. Então, meio que pouco a pouco, a igreja vai começando a dizer que você fazer essas coisas é um pecado. Assim, primeiro, eles dizem que é só uma superstição. É só, tipo, você sendo meio bobinho. Aí, de superstição, isso passa pra uma idolatria. E aí, de idolatria, vira uma heresia. E a lógica é basicamente assim, ó. Se você acredita em qualquer tipo de poder que não vem de Deus, não é Deus, o Deus católico que tá te dando, então é coisa do diabo. E aí que muda essa lógica de, não é mais uma coisinha que você tá brincando ali com erva, você está cooperando com o diabo fazendo isso. É o mesmo tipo de mentalidade, de mecanismo que eles usavam para perseguir pessoas que eles consideravam como hereges, né? Que no caso ali na época era tipo os cátaros e os valdenses. E até depois, por exemplo, os templários também. E aí a mesma lógica que você está aplicando para esses grupos que são considerados como hereges, você aplicaria para as pessoas que estão fazendo feitiçaria. E aí você troca a imagem de uma mulher que está sendo enganada pelo diabo, ela essa bobinha, né, de acreditar que ela pode fazer essas coisas, pra você estar trabalhando com o demônio. E aí, uma vez que a igreja começa a ver isso como uma heresia, basta alguém chegar lá e botar no papel. A mudança, ela já tá acontecendo ali, divisão. Aí precisa só alguém oficializar. E quem oficializou essa mudança de comportamento perante essas mulheres que eram consideradas como feiticeiras, digamos assim, foi um cara chamado Johannes Schneider. O Johannes, ele era um monge dominicano e que ele escreveu um livro chamado Formícaros. E assim, a melhor forma que eu posso descrever esse livro é como um esmilinguido medieval, porque formícaros, você pode pensar que parece um pouco a palavra formiga, e é exatamente isso. A tradução literal é formigueiro. E ele escreveu basicamente um livro inteiro, que é um tratado teológico, de toda uma teoria teológica sobre moral, comparando os seres humanos com as formigas. Ele usa tudo uma metáfora com formigas para escrever esse livro. É o esmilinguido. É o prólogo do esmilinguido, basicamente. Aí esse livro ele é dividido em várias partes, né? Que se chamam, as partes na verdade se chamam de livros. E cada um fala de um tipo de vício, ou um tipo de virtude, uma coisa assim, usando as formiguinhas. Tem uma hora que fala da cor das formiguinhas. Fica falando lá das formiguinhas. É uma grande brisa. E no meio dessa bagunça aí das formiguinhas, ele joga esse tema aí, de feiticeiras que servem ao demônio. E essa é a primeira vez que a gente tem numa literatura oficial, real oficial, essa presença dessa imagem da bruxa que a gente tem hoje em dia. Talvez não exatamente, perfeitamente, mas muito, muito próximo. E aqui é importante a gente pensar no momento em que isso estava sendo escrito na Europa, tá? Que é ali mais ou menos tipo 1438, antes mesmo de chegarem nas Américas. E o que estava acontecendo nessa época aí, em 1438, na Europa, era assim, o puro suco da desgraça. Assim, olha, o bagulho tava muito sinistro, sério, tava muito fodido. Tava rolando peste na Europa, tava rolando fome, que é uma consequência da peste, não só isso, mas também tá rolando várias guerras e um caos religioso. Então, porque o mundo está um puro caos, esse cara acredita, quando ele escreve esse Formícaros, que o diabo tá se aproveitando desse caos todo que está na Terra para construir uma anti-igreja com pessoas que seriam fiéis a ele. E, basicamente, os soldados dessa anti-igreja seriam as bruxas. E aí, no livro, ele fala que essas pessoas, elas fazem um pacto direto com o diabo. Essas pessoas, elas frequentam essas reuniões noturnas, que são os sábados. Black Sabbath, sabe? A banda é disso. É dessas reuniões de bruxas. E nessas reuniões,
elas praticam rituais profanos. Basicamente assim, renunciam a Deus, pisam na cruz, juram fidelidade ao diabo, e aí pra meio que selar esse trato com o diabo, elas teriam relações sexuais com o diabo, que é pra você, né, falar assim, beleza, tipo assinatura, é você transar com o diabo. E que depois que elas fazem tudo isso, elas recebem poderes. Elas podem voar, e curioso aqui é que ainda não é em vassouras, isso foi uma coisa que se desenvolveu assim com o tempo depois da escritura desse livro, né? Mas já tem a ideia de que essas bruxas voam. Elas conseguem provocar tempestades, elas conseguem acabar com colheitas, conseguem azedar leite, causar impotência nos homens, porque, claro, elas são todas muito preocupadas de transformar todos os homens em broxas, né? Muito importante. E é a primeira vez que tudo isso aparece junto, num texto, falando de todas essas características de pessoas, mulheres, que fariam um pacto com o diabo. E aqui eu acho que é importante a gente dizer que o Johannes, ele não dizia que só existiam bruxas mulheres. Ele dizia que existiam, sim, bruxos também, homens. Às vezes, monges que ficaram corruptos, né? Ou, tipo, necromancer, feiticeiros, no geral. Mas ele fala que tinha, sim, muito mais mulher. Que os homens eram minoria, que a grande maioria era mulher, e ele explica por que a grande maioria era mulher. Olha pra essa lógica infalível desse cara, tá? Ele acredita que as mulheres, elas têm uma espiritualidade, como se fosse assim, acho que a melhor forma que eu poderia pensar nisso é um poder espiritual muito mais forte do que os homens. E ele demonstra isso, ele usa como exemplo a Virgem Maria. Que a Virgem Maria é uma mulher que escolheu ser santa, escolheu se aproximar de Deus, e que ela é mais próxima e mais pura e mais poderosa do que qualquer outro homem que seja santo também. Ela está acima de todos os outros homens santos. Então, que quando uma mulher ela escolhe se aproximar de Deus, ela é muito mais forte do que um homem. Então, quando ela escolhe se aproximar do diabo, esse poder espiritual dela pro mal, ela é muito mais poderosa também. Ou seja, assim, o potencial espiritual da mulher ele era o mesmo, só que só depende de pra que lado ela iria usar. Mas que, pelas mulheres serem basicamente meio burrinhas, elas são mais fáceis do diabo enganar. Ele fala que as mulheres elas são mais emotivas, mais curiosas e mais vulneráveis à influência do demônio. Vide a Eva, ele usa como exemplo, né, a Eva, que teria sido facilmente sido enganada pela cobra, pelo demônio, né, que é a cobra, enfim. Então, como o diabo ele é muito esperto, e ele é muito mais esperto que as mulheres, ele se aproxima delas pra se apropriar desse potencial poderoso que elas têm e transformá-las em bruxas. Então, que não é que necessariamente as mulheres são mais, é isso que ele fala, mas sim, são todas burras. Então, assim, por mais que ele até fale que tem alguns homens bruxos e tal, não sei o quê, ele diz que o problema mesmo são as mulheres, que elas são o elo mais frágil da espiritualidade, digamos assim. É importante aqui dizer que esse tal dos Formícaros, que ele escreve, não manda queimar ninguém na fogueira, não tem esse papo, tá? Nem nada disso, ele só descreve essa figura dessa mulher, mas ele é a base pro que vai vir logo a seguir. E esse sim manda queimar gente na fogueira. Passam-se 50 anos desde que o Johannes escreveu o Formicários. E aí agora vem outro monge dominicano que aparentemente os dominicanos eles estavam totalmente obcecados com a ideia de bruxa, né? Esse próximo cara é um grandíssimo filho da puta, tá? Não tem nem como eu colocar aqui de outra forma, ele é um arrombado mesmo, tá? É um cara chamado Heinrich Kramer. E o Kramer, nossa, sério, que ódio desse homem, tá? O Kramer, ele é foda. Ele era um inquisitor alemão e ele era real obcecado em provar que o mundo estava corrompido por bruxas. Ele, assim, era doido, completamente pirado nessa ideia. Em 1485, aí o Kramer é enviado pela igreja para uma cidade chamada Innsbruck, que fica na Áustria. E a ideia era ele chegar lá e investigar uns rumores de feitiçaria que estavam rolando por lá. E aí, quando ele chegou lá, começou a investigar, e aí ele tentou processar, assim, condenar uma mulher chamada Helena, né? Ele falou, Helena é bruxa, né? E juntou lá um júri pra julgar a Helena. Só que, amores, a Helena, ela era, assim, muito popular. Ela era uma menina, assim, todo mundo gostava da Helena. A Helena era super inteligente. Ela era super instruída também, assim, ela tinha estudo e tal. A Helena não era qualquer camponesinha, assim, sabe? A Helena, ela era meio it girl no rolê. E a Helena, ela também não deitava pra ninguém, tá? Como toda boa it girl, você não consegue ser uma it girl se você estiver deitando pras pessoas. Quando chegou no julgamento,
A Helena bateu de frente com o Kramer. Ela chamou ele de tarado, fanático, e disse que ele era obcecado pelas mulheres que ele acusava. Juro, ela disse que o cara ele era mais interessado em despir as mulheres, deixá-las peladas, humilhar elas, pra tentar defender a fé dele, muitas aspas nisso, né? Vai defender a sua fé com a mulher pelada lá pra você investigar. E que, olha esse fecho que ela deu nele, que ele via o diabo aonde estava o desejo dele. Ou seja, olha essa mulher, olha isso, ó. Olha como ela era inteligente, ó. Muito antes de Freud já tinha Helena falando, você vê aonde você bota o seu desejo, que é coisa do diabo, que aquilo, você sentir aquilo. Linda. Linda, anos-luz à frente, ó, de Freud. Anos-luz. Enfim, o tribunal, que na época era um tribunal civil das pessoas dali da comunidade, né? Na verdade, muito parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? Que forma um tribunal civil. Não era um tribunal feito por outros monges e padres, etc. Era um tribunal de pessoas normais ali da comunidade. Eles ficaram assim, ó, constrangidíssimos com, tipo, essa história toda do Kramer, sabe? Que babado, né? Isso mesmo, cara. E eles odiaram o cara, porque a Helena, ela era, tipo, a grande it girl, e eles expulsaram o cara da cidade. Falaram, você não vai vir aqui na nossa casa falar mal da nossa garota. Declararam o processo como nulo e que o procedimento foi impróprio e que ele tinha fanatismo excessivo. Então o Kramer saiu de Innsbruck completamente humilhado. Ele tá assim, essa humilhação realmente, olha. Isso só serviu para dar mais combustível para esse ódio que o Kramer tinha já das mulheres, esse negócio das bruxas, sabe? Se o cara já era fanático antes, agora assim, foi a 8ª potência. E foi influenciado por isso que ele começou a escrever o livro, onde ele iria provar para todo mundo de uma vez por todas que mulheres como a Helena mereciam punição. E foi aí que o nosso antidivo escreveu o Malleus Maleficarum. O nome, a tradução desse título é O Martelo das Bruxas. E basicamente o que o Kramer faz é pegar essa descrição das bruxas que rola no Formicários, né, que foi o Snyder que escreveu. E ele pega essa descrição, coloca lá, expande, mas ele também faz um manual prático de como que você identifica uma bruxa, como que você tortura ela para conseguir uma confissão e como que você executa uma bruxa. Ou seja, ele basicamente dá ali o manual de como vai funcionar a caça às bruxas na Europa. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é provar que bruxas existem e que negar que elas existam é heresia. Então, assim, só por si só ele já tá dizendo que se você tá dizendo que bruxas não existem, você é pecador. A segunda parte ensina como você reconhecer uma bruxa. E a terceira parte é como interrogar e executar. Então o que o Kramer fala nessa primeira parte é que, assim, o diabo atua no mundo pelas bruxas. Elas são o instrumento dele na Terra. E que o pecado das bruxas é o pior de todos. Não tem nada pior do que você ser uma bruxa, porque você junta 3 pecados em uma coisa só. Que é negar a Deus, fazer o pacto com o inimigo, né, o diabo, e você destruir a criação divina. E aí ele repete aquela mesma lógica do Johannes, das mulheres terem essa espiritualidade forte, que elas são cabeça fraca, são fáceis de manipular, né? Essa mesma coisa assim, tudo burra, né? Tudo bobinha, fácil do diabo conseguir o que quer. E ele pega essa lógica e ele eleva isso à 18ª potência também. Ele fala que a mulher, ela é o instrumento do demônio, né? E que toda bruxaria... A Helena, ela tava muito certa, porque olha o que ele vai falar. Toda bruxaria vem do desejo carnal, que nas mulheres é insaciável. Ou seja, ele tá falando que as mulheres são todas umas taradas e que elas usam esse tesão todo que elas têm dentro delas para bruxaria, para fazer o mal, para feitiçaria. Gente, eu juro, é por isso que você não pode tentar negar os seus desejos dessa forma. Olha o que isso vira. Olha o que isso vira. O cara tinha um tesão incontrolável dentro dele e ele externalizava isso em todas as mulheres.
Sim, beleza. Ele dizia nesse livro não só que as mulheres tinham relações sexuais com o diabo, mas que elas também faziam orgias com o diabo, que elas roubavam sêmen dos homens enquanto eles dormiam. E aí esse sêmen elas entregavam para os demônios fazerem híbridos de seres humanos com demônios. Porque o Johannes, ele só falava, as mulheres têm relações sexuais com o demônio para selar o acordo. O Kramer, ele dedica capítulos inteiros do livro para explicar como o diabo copula, para explicar como o diabo tem relações com as mulheres. Assim, o cara basicamente escreveu, assim, uma fanfic spicy, tá? Assim, vários capítulos. Vários. Agora você não imagina o estado que ele não tava enquanto ele tava escrevendo isso, hein? Porque ele detalha posições, sensações, até o que seriam dificuldades ali, né, de fazer entre as mulheres. Ele fala, por exemplo, ele escreve no livro que os demônios não têm sêmen próprio, que é por isso que precisa pegar o sêmen dos homens. Aí fala que esse ato não produz prazer, mas sim um ardor e uma dor terrível. Então, juro, e aí ele descreve essas orgias, né, ele fala até que as mulheres beijam ali o diabo, né, a bunda ali, o buraquinho da bunda ali do diabo, em sinal de fidelidade. E aí eles falam que enquanto tá rolando toda essa orgia, as mulheres estão comendo carne humana e também estão tendo relações entre elas. Né? Então é entre elas e os demônios, é entre elas e o diabo, é um bagulho muito louco. Capítulos descrevendo isso, tá? Que ele fala que é um grande culto ao prazer e não à pureza, né? Uma subversão da pureza que se espera das mulheres no cristianismo. Tinha muitas coisas, muitas piadinhas aqui que eu queria fazer sobre como o Kramer não deveria estar escrevendo esse livro, o estado do querido quando ele estava escrevendo esse livro, mas eu não posso, que o YouTube vai desmonetizar se eu falar as coisas que eu queria falar aqui agora, tá? Então faça você aí na sua casa as piadas, que eu não posso. As parteiras, elas eram o alvo preferido do Kramer, tá? No Malleus Maleficarium, ele diz que ele também dedica um trecho inteiro para elas, para as parteiras, e fala que elas são as mais perigosas de todas as mulheres, porque elas têm acesso, elas têm um poder, mais ou menos, né, que só Deus deveria ter, que é o de dar e tirar a vida. Porque elas estavam ali presentes num dos momentos mais sagrados e mais vulneráveis da existência humana, que é o nascimento. E que elas sabiam muito sobre ervas, sabiam muito sobre anatomia, e que por conta dessas coisas elas acabavam escapando ali do controle da igreja e dos homens, né, que não era para mulheres terem acesso a esse tipo de conhecimento. Aí ele fala que essas mulheres, elas batizariam bebês no nome do diabo, provocariam abortos e matariam recém-nascidos também como um sacrifício ao demônio. Foi exatamente essa narrativa, tá, do Kramer, que transformou as parteiras, que antes eram membros muito confiáveis das comunidades, né, em pessoas agora que são um símbolo de corrupção. Isso fez, né, com que na prática abrisse o caminho justamente para remover a figura das parteiras do nascimento das mulheres e, consequentemente, tirar dessas mulheres o poder ao próprio corpo e colocando no lugar a figura do homem médico, que não é uma mulher, que não entende o que tá acontecendo no corpo feminino ali, né? Isso tudo a gente tá falando aqui, quando eu falo feminino e masculino, a gente tá pensando num tempo de Idade Média, não numa coisa moderna, né? Que hoje em dia a gente entende que não necessariamente essas palavras significam essas coisas, mas a gente tá pensando num contexto de antigamente, tá? E tudo isso, né, a consequência disso é dar aos homens mais controle sobre o corpo das mulheres. Aí agora a gente vai para a segunda parte. E nessa segunda parte é onde ele ensina como você identifica uma bruxa. E aí eu vou listar agora uma série de sinais que podem parecer completamente absurdos, mas que essas coisas foram por séculos usadas como prova jurídica para a condenação de mulheres. O Kramer diz que se uma mulher evita contato nos olhos com as outras pessoas, é um sinal de culpa. Se ela é mais velha, tipo, acima dos 40 anos e vive sozinha, é também uma coisa suspeita. Se essa mulher é solteira, nunca casou ou é viúva, é suspeita. Se ela tem algum gato ou
corvo, amiga de corvos, isso significa que isso pode ser um familiar, que é o conceito ali de você ter um animal, que na verdade é meio que um demônio, que te ajuda ali nas coisas. Outro sinal, se você era uma bruxa ou não, era dor. Era tipo te enfiar várias agulhas e ver se você sentia dor ou não quando estavam enfiando essas agulhas. Se você é ruiva, isso é um sinal de pacto com o diabo. Se o seu cabelo era muito bagunçado, também pode ser um sinal. Se você é muito magra, isso também poderia ser considerado um sinal. Se você tem alguma mancha, alguma cicatriz, alguma marca de nascença ou alguma pinta no seu corpo, isso também poderia ser considerado como a marca do diabo. Porque o que ele fala é que quando as mulheres têm essa relação com o demônio, ele marca o corpo delas. Então elas ficam com uma marca visível. Ele também fala que uma outra coisa que poderia ser usada como uma prova, se uma mulher era uma bruxa ou não, é a tal da prova da água. E essa é muito famosa, talvez você já tenha ouvido falar. A ideia é que a água é uma coisa pura. Então se você colocar uma bruxa na água, a água vai expelir, a água não quer essa bruxa ali. Então, que essa bruxa flutuaria. Se a pessoa afundar, significa que ela é uma pessoa normal, ela é uma pessoa pura. A ideia dessa prova não era necessariamente matar afogado ninguém. Amarravam uma corda para puxar a pessoa de volta, né, caso ela afundasse. Mas, na verdade, assim, de qualquer forma, você está deixando uma pessoa afogar ali, né? Então, muitas pessoas acabavam morrendo nessa prova de qualquer jeito. Então, assim, acabava que se você boiava, se você sabia nadar, você era bruxa porque você estava boiando. Mas se você afundava, você muitas vezes acabava morrendo porque você afogou. Porque eles não conseguiam te resgatar a tempo. Ele também citava, e isso é muito interessante porque ele não citava isso no livro de uma forma literal, mas acabou sendo usado, principalmente na Alemanha, acho que porque os alemães são pessoas muito literais, de forma literal. Mas ele comparava o peso das mulheres com o peso de uma pilha de bíblias. Ele dizia isso como se fosse um peso moral, sabe? O peso da moral da pessoa tem que ser igual ao peso de uma pilha de bíblias. Mas acabou virando um teste, tipo assim, pesava a pessoa, botava uma pilha de bíblias do lado, que é uma coisa completamente arbitrária, e se pesava menos que a pilha de bíblias, alguma coisa assim, isso podia ser considerado como uma prova de que era uma bruxa. E aí a terceira parte era onde o Kramer ensinava como fazer essas mulheres confessarem. E por fazer essas mulheres confessarem, isso significa basicamente torturá-las. Ele fala que o inquisitor que está interrogando essa mulher, ele precisa ser astuto como o diabo. E que ele não deve permitir que a piedade atrapalhe o dever divino. E aí ele recomenda vários métodos de tortura, que na verdade muitos deles inclusive já eram utilizados em vários tribunais eclesiásticos, né? Como por exemplo privação de sono, torniquetes, amarrar os membros das pessoas, né, e puxar, brasa sobre os pés. Tem um que achei assim, muito interessante, que é de uma criatividade, não nem precisa de tudo isso pra torturar uma pessoa, que era botar a pessoa numa cadeira de ferro sentada e aí botar brasas embaixo, que aí daí a cadeira de ferro, né, vai esquentar, queimar a pessoa. Enfim, a justificativa para utilizar de todos esses métodos de tortura, e eram vários, né, assim, isso daí eram só alguns exemplos do que ele indicava como possíveis métodos de tortura, mas você pode ser criativo. Era de que a dor purifica a alma e faz a verdade sair. Claro. E aí, uma vez que essa mulher confessava, ela era condenada. E muitas vezes eles forçavam também essa mulher a dizer o nome de outras bruxas, porque você se lembra? Eram orgias. Então, essa mulher saberia das outras bruxas que estavam ali no Sabbath. Então, assim, muitas vezes era uma cascata. Uma mulher, daí, forçava ela a dizer o nome de uma outra mulher quando ela confessava, e aí pegava uma outra mulher, porque aquela ali que é a bruxa disse que você é bruxa também. Então, isso virava uma sucessão. Era um efeito dominó de acusações de bruxa. E aí, enfim, quando você era, enfim, condenada, você confessou que você era uma bruxa, você era de fato condenada, aí é que tá. A gente tem como verdade que as bruxas, elas eram queimadas vivas numa fogueira. Isso não é verdade, porque eles consideravam que queimar a bruxa viva não era muito humano da parte deles. Olha que legal, depois de tudo isso, a gente não vai te queimar viva porque é desumano.
Primeiro era estrangulamento, acho que geralmente com forca, e aí depois eles queimavam o corpo de fato numa fogueira, porque eles diziam que o diabo ele poderia continuar usando o corpo para os serviços dele, mesmo com ela morta. Então que eles tinham que queimar esse corpo para o diabo não ter mais acesso a esse corpo. Mas isso era feito já com a bruxa morta. Bruxa, muitas aspas, né? E aí, olha que interessante. O Malleus Maleficarum, ele não foi aprovado oficialmente pela igreja, tá? O Formicarius foi. Ele teve lá, de fato, o certificado lá papal e tal. Mas o Malleus não. Mas ele acabou ganhando legitimidade por uma coincidência que também eu acho que, assim, foi um pouquinho de má fé do Kramer, tá? Assim, acho que ele também fez de propósito, tá? É minha teoria. Não li nada sobre isso não, mas é minha teoria. Porque o que acontece? 2 anos antes dele escrever esse livro, né, dele publicar esse livro, em 1484, o Papa, então, da época, que era o Inocêncio VIII, ele emitiu uma bula papal, que é aquele documento com, tipo, as regras, coisas, né, que o Papa diz, né, aonde ele reconhecia oficialmente a existência de bruxas na Alemanha e ele autorizava os inquisitores a combater essas bruxas. O Kramer pegou essa bula papal e ele anexou no livro dele. Era logo assim, na introdução do livro, tava lá essa bula papal. Isso, assim, deu muita moral pro livro dele. Porque o que parecia era que era o Papa dizendo que esse livro era real oficial. Parecia que tava o Papa meio que, assim, abençoando ali o livro. E aí esse livro, ele se espalhou, assim, totalmente. Tava em todos os lugares. Best-seller. New York Times número 1. Ainda mais que, né, foi bem na época que a imprensa tinha acabado de ser inventada, né? Então, assim, você conseguia espalhar os livros de uma forma muito mais rápida agora, com um maquinário para isso. Então tinha cópia do Malleus pela Europa inteira. Demorou só algumas décadas, tá? Para o Malleus ser o segundo livro mais impresso de toda a Europa. Ele perdia só para a própria Bíblia. Foram quase 2 séculos dos tribunais, tanto civis quanto religiosos, usando o Malleus Maleficarium como referência legal para tudo que eles faziam. O livro, ele basicamente virou, assim, um manual da paranoia das bruxas. Porque antes desse livro, existia o medo das bruxas, mas era uma coisa meio assim... era meio boato, sabe? Era uma coisa meio, tipo... Não era um grande surto que todo mundo ficava apavorado. Mas depois desse livro, virou basicamente, assim, um extermínio. Do final do século XV até o início do século XVII, é estimado que entre 40 e 60 mil pessoas tenham sido executadas nesses tribunais por acusações de bruxaria, e mais de 200 mil pessoas tenham sido acusadas e investigadas. Nesse número é incluso também alguns homens, tá? Mas num número muito, muito, muito mais baixo do que o de mulheres. Agora, tudo que acontecia na Europa, que já tava o suco do caos, era culpa de bruxa. Era bem nesse período, inclusive, que tava rolando uma coisa que ficou conhecida como Pequena Idade do Gelo, que foi um período que teve um resfriamento global ali, que acabou devastando várias colheitas, chegou a congelar rio, né? E, por consequência, fez com que as pessoas passassem muita fome, né? Porque, enfim, o que você vai comer se as colheitas todas vão pro saco? A galera da agricultura tava se fudendo, né? Perdendo todas as colheitas, as pessoas estavam passando fome, os preços estavam subindo e as epidemias estavam se espalhando, ainda mais numa população que tá passando fome, que tá frágil. Só pra você ter noção de quão frio tava, em algumas regiões, o vinho que eles estavam fazendo congelava dentro do barril. Então era uma coisa até das pessoas acreditarem que Deus estava abandonando o mundo, sabe? Que olha, o apocalipse está chegando. Então a culpa era das bruxas, porque já tinha essa coisa tipo, é o exército do demônio que tá agindo na terra, Deus tá puto com a gente tem que acabar com as bruxas. Um pânico, você tá entendendo? E aí, já estamos aqui numa situação de pânico, tá? Imagina só naquela época que muitas coisas não tinham explicação ainda, que a gente não tinha tanto conhecimento, né, científico sobre as coisas, então assim, tudo era uma explicação divina que se buscava, né? Enquanto toda essa merda tava acontecendo, ainda por cima tava dando merda na religião, porque tinha acabado de começar a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa em 1517, pelo Lutero. Será que você tá preparado pra gente entrar tão a fundo assim nas aulas de história? Porque basicamente, né, o Lutero, ele chega e ele quebra o cristianismo em 2 blocos, né?
A gente tem agora a Igreja Católica e a gente tem agora os protestantes, que é como se fosse um meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro. Para os católicos, essa galera que era reformista, né, os protestantes, são uns hereges demoníacos que estão tentando destruir a igreja. E para os protestantes, Roma é basicamente, assim, a Babilônia do Apocalipse. Assim, vocês estão todos corrompidos. Isso aqui, essa igreja está corrompida. Então você tem ali uma grande desestrutura religiosa, um caos acontecendo, e um monte de gente buscando explicação divina para tudo que está acontecendo. Então as bruxas viram, assim, o grande laranja do bagulho, entendeu? Ai, a colheita foi pro saco, é bruxa. Ai, o vinho congelou, é bruxa. Ai, o leite azedou, é bruxa. Ai, o meu marido broxou, é bruxa. Eu acho que a gente acaba pensando muito nesse negócio de caça às bruxas, no negócio das bruxas de Salem, né? Porque a gente tem muita influência americana, norte-americana, né? No nosso imaginário. Mas Salem, tá? A caça às bruxas em Salem foi um negócio feio, né? Morreu uma caralhada de mulher ali, algumas dezenas, mas foi super pontual, tá? Foi super pontual. Sim, aconteceu só em Salem, foi só um surto, foram algumas dezenas. O que aconteceu na Europa era uma estrutura, assim, que estava trabalhando com o governo, com a religião, para condenar essas pessoas todas. Sim, eram júris de verdade, não era uma cidade que entrou todo mundo em surto coletivo, não. Era, assim, tudo trabalhava para julgar e condenar e executar essas mulheres. E esses métodos todos de tortura, eles eram vistos como uma coisa, assim, de ciência teológica, entendeu? Não era visto como, pô, você tá torturando a diva, é claro que vai ter uma hora que ela vai pensar, é melhor eu confessar e morrer logo, porque senão eu vou continuar aqui sendo torturada pelo resto da minha vida, não aguento mais. E, tipo assim, era qualquer coisa, era prova. Uma vez que você foi acusada, cara, pra você conseguir ser desacusada, provar sua inocência era muito difícil. Tinha até um negócio, por exemplo, que, eles mandavam você recitar o Pai Nosso. Se você gaguejava ou errava qualquer coisinha que fosse, eles achavam que você era bruxa, porque você é bruxa e aí você não consegue falar as palavras de Deus. Só que você tá nervosa pra caralho, porque você sabe que a sua vida depende disso. Você não ia ficar nervosa pra caralho pra falar o Pai Nosso? E aí aqui tiveram alguns lugares na Europa que foram piores do que outros. Os piores lugares de todos, que executaram os números mais altos, que tiveram o pior surto de caça às bruxas, foram Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e Escócia. Na Alemanha, na verdade, foi o pior de todos mesmo. E aqui é importante dizer que a Alemanha, na verdade, ela não era a Alemanha que a gente conhece hoje, ainda era dividido em vários principadozinhos, não era um país todo unificado como a Alemanha. Então, como não era centralizado, também era mais fácil ainda isso se espalhar. Tiveram alguns lugares como, eu vou matar a pronúncia desses nomes, eu acho, hein? Wurzburg e Bamberg, que entre 1629 e 1631 executaram coisas que já estavam na casa dos 1000. Inclusive, entre essas pessoas executadas, padres, juízes e crianças. Em Bamberg, até gente do alto clero e da nobreza foi executado, tá? Então, assim, pelo menos era democrático. Não tinha status que pudesse te salvar de ser acusada de ser uma bruxa. Ou um bruxo, no caso, porque teve até padre, né? Teve, acho que bispo também. Na Escócia, até o rei se envolveu, assim, pessoalmente na caça às bruxas, tá? Em 1590, uma tempestade afundou o navio que estava a esposa do rei James VI. E aí, simplesmente, o divo, ele tirou, assim, do cu dele, que tinha sido um grupo de mulheres que tinham conjurado uma tempestade para afundar esse navio. E aí ele ordenou várias prisões. Ele mesmo, pessoalmente, supervisionou essas mulheres sendo interrogadas. E aí, depois, ele ainda escreveu um livro que é o Demonology, que é basicamente um Maleus Maleficarium, só que do rei. Sim, escrito por um rei, é o Maleus Maleficarium real. Aonde ele diz que as bruxas existem, que é o dever das pessoas exterminá-las em nome de Deus. Então, assim, é o rei da Escócia dizendo, pega as bruxas. E aí, assim, todos os juízes, né, e padres, etc., todos tinham que ter esse livro na Escócia e tal. E aí, o bagulho correu solto, porque o rei tá mandando. É estimado que durante o reinado do James VI, pelo menos 4.000 pessoas tenham sido executadas por bruxaria. Aqui é importante dizer também que, assim, esses números, pra você, eles parecem que não são tão impressionantes assim, mas vale lembrar que
Assim, o número de pessoas que existiam na Europa naquela época era muito menor do que existe hoje. As cidades eram muito menores, tinha muito menos gente. Na Inglaterra, um cara ficou muito famoso, ele era um caçador de bruxas, assim, profissional, chamado Matthew Hopkins. E ele era chamado de Witchfinder General, ou General Caçador de Bruxas. E ele surgiu bem na época que tava rolando uma guerra civil ali na Inglaterra, né? E aí ele já tava tudo caótico mesmo. Ele se autoproclamou como caçador de bruxas profissional, tá? Foi ele mesmo que decidiu isso. Tipo assim, ele não tinha nenhum envolvimento com a igreja, nem com o governo, nem nada. E ele falou, eu sou. E aí ele viajava pelas vilas, pelas cidades ali da Inglaterra, acompanhado de uns assistentes deles, assim, e ele oferecia o serviço pra cidade. E ele era pago pela cidade, pelo governo da cidade, do município. Tanto pra fazer as investigações, tanto por cada mulher que ele condenava. E aí ele usava todos aqueles rituais de tortura pra conseguir tirar uma confissão, muitas aspas, nessa confissão dessas mulheres. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer é aquele negócio da água. Ele adorava. Vamos ver se vai afogar. Vamos ver. Se afogar é porque não é bruxa. Ele adorava isso. Só que aí o que acontece? No começo, realmente, a galera acreditava nele, né? Mas ele era tão ruim, sabe? Uma pessoa... Cara, ele abusava tanto do negócio, ele ia tanto, sabe, no negócio, começou a rolar várias denúncias de abuso contra ele. E aí os puritanos da Inglaterra começaram a fazer várias críticas. Porque falaram, cara, você tá passando do limite. Não é... Calma, pera lá. Juro, as pessoas olharam, elas botaram a mão na consciência e falaram, cara, peraí, isso não tá certo. Um desses maiores críticos que ele teve, né, dos puritanos, é um cara chamado John Gawley. E o John, ele era um cara que era muito, 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 muito influente, assim. Ele também era meio it girl, assim, sabe? E aí ele escreveu um panfleto falando sobre essas caças às bruxas, né, e coisas de bruxaria, onde ele acusava o Hopkins, dizendo que ele era um fanático, dizendo que ele era um charlatão que extorquia as pessoas e era completamente fanático por essa ideia de bruxa. E assim, gente, uma vez que o John falou, tá falado, entendeu? Porque a galera gostava muito dele, ele era realmente, assim, tipo, muito, muito influenciador. E aí, uma vez que ele publicou esse panfleto, as autoridades começaram a questionar os métodos do Hopkins, que falando, cara, isso aqui é tortura, e as acusações também, né, as condenações que ele fazia. Daí o Hopkins meio que perdeu todo o apoio dele, se isolou, né, abandonou as viagens e morreu logo no ano seguinte. Na França e na Suíça também tiveram muitas execuções e tinha até algumas coisas que algumas regiões meio que competiam entre si pra mostrar quem demonstrava mais o amor à religião, sabe? Uma coisa meio assim. Mas olha que interessante, você pode reparar que eu não falei nada sobre uma grande caça às bruxas na Espanha, em Portugal, na Itália, sabe? Países que são conhecidos por serem extremamente católicos. Porque nesses lugares onde a Igreja Católica ela era mais presente, ela tinha um controle muito maior, né? E aí aqui você também pode estender, por exemplo, para as Américas, né, do Sul principalmente, que eram controladas por Portugal e Espanha, centralizado na Igreja Católica, tinha muita burocracia para você conseguir, de fato, investigar alguém, acusar alguém, executar alguém, condenar alguém, muito burocrático. E muitas vezes os inquisitores também estavam focados em outras coisas, em perseguir outros hereges e não nessa coisa toda de bruxaria, sabe? Meio que isso não era o grande foco dos inquisitores. Tipo assim, eles estavam mais preocupados com um judeu, com um muçulmano, sabe? Com outras brisas. Então, assim, se uma mulher era acusada de bruxaria, às vezes ela recebia uma penitência, por exemplo, uma prisão, mas não tinha essa coisa de execução e etc, etc. Assim, a rigidez da Igreja Católica, o fato da Igreja Católica ser muito burocrático, impediu que isso virasse um grande surto coletivo como em outros lugares, que estava tendo essa rachadura entre a Igreja Católica e os protestantes. Mas aqui é importante dizer que nem todo mundo estava de acordo com tudo isso, tá? Existiam pessoas que se opunham a essa caça às bruxas, que achavam o negócio todo meio absurdo. Teve um jesuíta alemão chamado, assassinar o nome dele, Friedrich
Frederick, sei lá, von Spee, que ele chegou a trabalhar primeiro como confessor ali de prisioneiras acusadas de bruxaria. E aí ele viu dezenas, centenas de mulheres inocentes morrerem por serem condenadas por bruxaria. E aí ele escreveu um livro chamado Cautius Criminalis. Isso foi em 1631, onde ele denunciava as torturas e essa lógica quebrada desses tribunais, né? Ele falava nesse livro que se os inquisitores, se essa galera que tá aí, né, julgando essas mulheres, fossem submetidos aos mesmos métodos que essas mulheres estão sendo submetidas, eles também iam dizer que eles tinham pacto com o diabo pra fazer parar. E aí esse livro, ele começou a circular meio em segredo, mas ele foi o primeiro momento, assim, que abriu uma ruptura ali nessa mentalidade da caça às bruxas. E aí o que acontece também é que depois de todos esses séculos aí, né, dessa paranoia, a gente começa a entrar ali na revolução científica, né? Tipo, Galileu Galilei, sabe? A física de Newton. A gente começa a surgir o iluminismo, né? Essa ideia da ciência, da gente conhecer o corpo humano, da gente entender a ciência, os astros, como o mundo funciona, né? E não dessa mentalidade cega de pensamento mágico. Então, assim, começa a ter uma explicação para várias coisas que aconteciam antes que as pessoas não tinham explicação. E aí, essa ideia de bruxas começa a cair em desuso, porque começa-se a entender mais sobre o mundo. Quando você começa a entender mais sobre o mundo, né, sobre a ciência, você precisa menos do sobrenatural para explicar as coisas. Além disso, outra coisa que criou uma descredibilidade da caça às bruxas eram os excessos. Era muita tortura, era um negócio demais, as pessoas tinham medo, porque qualquer um podia ser acusado a qualquer momento e qualquer coisa podia ser usada contra você. As pessoas percebiam que era um abuso, sabe? Não é como se as pessoas fossem burras e não percebessem o que estava acontecendo. E isso também causou a descredibilidade desse movimento. A última execução de bruxaria que aconteceu na Europa foi na Suíça em 1782. Foi uma mulher chamada Anna Gold, que foi acusada de enfeitiçar a filha do patrão dela. E, inclusive, esse caso foi tão absurdo que gerou assim, uma grande comoção ali na comunidade. E aí, logo depois disso, o governo da Suíça reconheceu oficialmente que ela tinha sido vítima de uma injustiça. Mas aí já morreu, né? E aí, nessa época aí, também tem vários filósofos, como, por exemplo, Voltaire, que começam a ridicularizar esse negócio da ideia das bruxas, falando que é o exemplo máximo de irracionalidade religiosa. E aí, o negócio começou a virar uma chacota, entendeu? Aí, o que a igreja fez? Né, quando teve essa mudança de vibe na Europa, a igreja também começa a meio que falar assim, não, imagina, não é assim. Não é que o diabo é uma coisa literal, assim, tipo, que ele tá aqui, ele tá fisicamente. Não é assim, desse jeito, sabe? E aí começa a ser um pouquinho mais de como a gente vê hoje. Também cria esse outro significado aos poucos, que é o que a gente tem numa coisa moderna, né? Que é um símbolo de uma mulher que é marginalizada por ser uma mulher independente, por ser uma mulher forte, por ser uma mulher que cria o seu próprio destino, por ser uma mulher interessada com conteúdo, sábia. Então agora você sabe a história da criação da bruxa. E feliz Dia das Bruxas pra você. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio bruxinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!